porque nós cremos que Ele é a cura, que Ele é o nosso Salvador e que Ele escuta o nosso clamor. Amém?
pode declarar isso para o Senhor? Creio que Tu és tudo para nós, Senhor. para ti. Tu és tudo, Senhor, para nós. Creio que Tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, louvor. Deus abençoe a vida de vocês. Rapaz amados, vamos continuar adorando a Deus. Classe de batismo, pastor Luiz. Classe de liderança, pastor Fel. Crianças, departamento infantil. E jovens e adultos aqui no templo. De castigo comigo. A paz, amados. Prazer mais uma vez estar com vocês aqui, podendo compartilhar a palavra de Deus. Privilégio nosso, né? Deus abençoe a vida de vocês, deixaram seus lares para vir compartilhar o estudo da palavra. Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel. Essa é a classe chamada classe dos profetas, porque nós estamos estudando o livro dos profetas. Já estudamos 12 profetas menores esse ano. Nós estamos estudando agora os profetas chamados maiores, não pela estatura, e sim pela quantidade de livros, capítulos de livros que eles escreveram, e assim que é separado a Bíblia. Nós vamos estudar o livro de Daniel hoje, capítulo 7, e vocês vão entender que nós vamos estudar mais um dia só Daniel. Nós vamos resumir os outros capítulos, que são profecias. E hoje nós vamos então estudar o capítulo 7. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, bem no capítulo 1 lá. Rapidamente, vamos dar uma passada aqui, não é revisão, mas só para você se concentrar. Abriu aí? No Antigo Testamento? Livro do profeta Daniel. Daniel, que significa Deus é o... Esse juiz aí não muda mais as leis estabelecidas, tá bom? Tudo estabelecido por ele. Jesus veio cumprir a lei, as profecias, tudo se cumpriu em Cristo. Não dá mais para mudar, não vai dar mais o jeitinho, tá bom? Ou você crê, ou você crê. Amém? Jesus falou, olha, creia em Deus, mas creiam também em mim. Lá na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, e eu vou preparar lugar. E eu vou preparar lugar, sabe por quê? Porque onde eu estiver, eu gostaria que vocês estivessem também. E vocês conhecem o caminho, e sabem para onde eu vou. Aí disse o Tomé, Senhor, nós não conhecemos o caminho, nem sabemos para onde tu vais. Aí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a não ser por mim. O caminho está estabelecido, não dá mais para mudar. Esse Jesus é o único caminho, ele é a verdade e é a vida. E ele, um dia, voltará para buscar a sua igreja. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos começar numa série de profecias do profeta Daniel, onde Deus revelou para esse homem isso. Mas o contexto histórico onde esse livro do profeta Daniel está inserido é quando a Babilônia era um império e ela invade Jerusalém, correto? Ela invade lá, leva uma primeira... Ela fica sob o domínio do império babilônico e ela leva alguns jovens lá para serem instruídos, né, segundo a sabedoria dos caldeus. Os jovens seriam levados lá, boa alimentação,
E aí tinha, no capítulo 1 fala que tinha 4 cabecinhas lá que não. Na verdade, os 4 se negaram a se alimentar com os manjares do rei, não é isso que nós vimos? E os 4 bateram o pé lá, não, mas eles respeitaram lá, conseguiram não se alimentar. E aí nós aprendemos muito com isso. No capítulo 2 do profeta Daniel, nós vimos que o rei teve um sonho, não é verdade? De uma estátua. Estão lembrando disso, né? Ele teve um sonho de uma estátua. E por que eu estou falando isso de novo? Porque isso é importante na lição de hoje. E o rei teve um sonho, ele não conseguia se lembrar do sonho. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso com você, guarda as devidas proporções, né? Mas o rei lá não. E o rei fala, mas Deus é o seguinte, pode chamar os caldeus, pode chamar os astrólogos, pode chamar os encantadores, tudo. Eu quero que eles me façam lembrar do sonho e que dê a interpretação. Se não fizer isso, cortar o pescoço de todo mundo. Aí na Bíblia. E aí o rei chamou os caras deram uma enrolada nele, não é verdade? E aí o rei manda chamar o profeta Daniel, ou melhor, o Daniel pede para o capitão, fala para o rei, dá um tempinho para nós aí, que eu vou orar a Deus, vou buscar a presença de Deus. Ele avisou os amigos dele, e o quarteto fantástico vai buscar a Deus, e Deus revela o sonho para Daniel. Daniel vai até lá o rei e fala, rei, essa estátua é isto. A cabeça, o espelho, falou dos impérios aí. Ok, continuando. No capítulo 3, o Daniel foi constituído um dos governadores e acredita-se que sai por uma volta pelo império, né, para administrar. E os 3 amigos dele passam por uma situação difícil lá, onde o rei se empolgou e fez a estátua. E tinha que ser adorado. Então, quando tocar a música lá, tinha que adorar. E o trio ali falou, nós não. Vamos adorar só a Deus. E aí o rei fala, não, tem certeza, vou tocar de novo. Se não tocar, vocês vão para a fornalha. Olha a fornalha quentinha ali, ó. Olha o foguinho ali. E eles falam, quer saber? Nós não vamos adorar. E se jogar na nossa fornalha, e se Deus nos livrar, tudo bem. Se nos livrar também, tudo bem também. Mas nós não vamos se curvar. E aí o rei lá manda acender a fornalha 7 vezes mais, né? Segundo o livro, aí, bem quente aí. E os 3 são jogados amarrados na fornalha. Depois de alguns minutinhos, estava tão forte o fogo, né, que os caras que levaram, os soldados que levaram para jogá-los na fornalha, morreram queimados. E aí, depois de uns minutinhos, o rei fala assim, ei, nós não jogamos 3 amarrados? Sim. Como é que tem 4 passeando lá? E um tem o formato de um Deus. E aí os 4, aí manda tirar os 3, né, de lá, os 3 saem e eles são adorados. Amém? Bom, no capítulo 4, tudo isso aconteceu. No capítulo 4, nós vemos o seguinte, que foi um parênteses no livro de Daniel. O rei Nabucodonosor pede licença, vamos dizer assim, Daniel, eu preciso dar um testemunho. É culto de quarta-feira. Eu preciso dar, capítulo 4, quarta-feira, viu? É só você ficar esperto. Até a Bíblia está ligada com a gente aqui. Aí o rei Nabucodonosor pede para dar um testemunho. É fantástico, você tem que ler de novo esse capítulo. E ele fala, ele começa, Nabucodonosor, me empolguei nos meus pensamentos, não adorei a Deus, sei que lá mais, e conta o que aconteceu. E ele teve um sonho, que de uma árvore, que essa árvore era grande, bonita, todo mundo se alimentar, os pássaros e tal, e ele ficou perturbado. Aí o Daniel vem e fala para ele, rei, essa árvore és tu. Só que você está se empolgando demais. Você não está adorando a Deus com o devido respeito. E se você continuar assim, essa árvore vai ser cortada, você vai perder o trono. E ele quer isso. E a Bíblia diz, olha, no versículo 29, que o Deus deu um tempo para ele mudar de atitude, mudar de pensamento. O cara teve um tempo. Veio a profecia, deu um tempo de conversão para ele e nada. E aí ele está passeando bem um dia lá nos palácios, olhando para tudo lá. Que é isso? Quem é que pode? Quem é que não pode? Eu sou o cara. Você é o cara, né?
naquele mesmo dia lá, ele se empolgou, ele foi expulso do meio dos homens, foi comer que nem animal. Olha a fotinha dele aqui. Foi viver que nem animal, ele tinha um bicho, perdeu todo o entendimento. Ele dá esse testemunho. E o capítulo 4 fala sobre isso. Aprendemos muito com isso. Mas um dia, ele, depois de um certo tempo, não sabemos o tempo, ele olha para o céu, não sei o que aconteceu lá, e ele volta à consciência dele. Olha que Deus maravilhoso. Volta à consciência dele, e ele dá o testemunho, ele começa a glorificar a Deus. E ele fala assim, ó, agora, olha no finalzinho, ó, agora eu louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. E aí ele foi dando um testemunho lá, e Deus foi exaltado, amados. Olha, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Não é lindo demais? E ele glorifica a Deus. Então o capítulo 4 é fantástico, tem que ler. No capítulo 5, já é um outro rei, sai lá de cena, né, o Nabucodonosor, e entra aí, acredita-se que o filho, o neto, há uma discussão sobre isso aí. Eu acredito que seja um neto dele, nesse sentido aí. Mas não há uma certeza, viu? Pode pesquisar aí, sabe isso. Aí é o seguinte, e esse rei não se preocupou em conhecer a história do povo que estava lá escravizado, ou dos povos. Não se preocupou em respeitar a história do rei anterior a ele. E ele promove um banquete, sabe, uma festinha, com dinheiro público lá, para mais de 1.000, para 1.000 dos seus nobres. E bebeu muito vinho, encheu o caneco, bebeu muito vinho. E enquanto ele bebia, ele pediu para trazer as coisas, né? Estava bebendo lá com mulher, pediu para trazer as taças consagradas lá do templo que foram trazidas. Começou a mexer com o lado religioso, começou a desrespeitar. Pega lá, vamos beber aqui com as taças que foram consagradas a Deus. E eu falei o seguinte, se você é consagrado a Deus, ninguém briga com você. Ninguém. Deus é um Deus ciumento. Amados, olha, não estou falando isso, mas você tem que orar pelos inimigos. Jesus pede, ore pelos seus inimigos. Ore pelos seus inimigos, porque não tem jeito, eu vou te defender. Se ele vir bater em você, eu vou tomar as dores. Deus é fantástico, amado. Você não tem que fazer nada. Você tem que andar debaixo da luz, debaixo do mandamento dele, segui-lo, ser exemplo, deixa que ele conduz tudo, mas você tem que ser exemplo, certo? Ok, e aí, amados, ele estava dando um banquete lá, olha só, para as mulheres e concubinas bebessem nessas taças, aí não desrespeitou. Sabe o que aconteceu? Aparece uma mãozinha na parede, escreve uma mensagem, Mene, Mene, Tekel, Farsim, no capítulo 6, capítulo 5. E ele fica apavorado, todo mundo fica, e aí, quem é que vai? Que ninguém. Chamou os caras lá para decifrar aquilo. Estão falando em línguas, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Estão falando em línguas, ninguém decifrava. Mene. E aí, chamaram Daniel. E aí, é muito interessante, você vai ver no capítulo hoje, foi lá no período de Belsazar, que era um rei. E o que acontece? Ele manda chamar, e Daniel fala assim, olha, eu posso traduzir, posso? Tem certeza? Pode. Bom, tá bom, lá vai nós. Mene, o Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos persas, que era o novo império que naquela mesma noite tomou o palácio, derrubou o império babilônico e começou a reinar. A Babilônia não é eterna. O rei vai lá e ele pede, Deus mandou a mensagem lá. Amados, olha, esse foi o capítulo 5. Amém? Estão recordando isso? No capítulo 6, olha só, então já não é mais o Nabucodonosor. No capítulo 6, capítulo 5, no finalzinho, então já entra
um novo combinado. Dois se unem, os medos e os persas, e formam o Império Medo-Persa. E vão reinar aí durante algum tempo também. A Babilônia era um local que eles conquistaram. E um rei, né, o rei Dário, colocou Daniel, viu que o Daniel se destacava, que tinha lá, era respeitado, colocou ele como um dos três ministros. E o reino dele foi assim, ó, 3 ministros e 120 governadores. Aqui são vários ministros no Brasil, em 25, 27 governadores. A gente está lá. E aí, não tinha como, né, governar lá sozinho. Então, ele montou essa equipe toda. Bom, o problema é que os outros tinham inveja de Daniel. Por quê? Porque Daniel era incorruptível. Não tinha como negociar com ele, mano. Não dava para trocar lá a velha lá por 4 meia-vida. Não dava. 4 pneus lá, não dava. Não dava para trocar. Tinha que ser pneu novo. Pneu novo dava. Então, assim, não dava. Não tinha como pegar Daniel. Está escrito isso no capítulo 6. E sabe o que eles fizeram? Ó, presta atenção. Ó, olha só que recentemente aconteceu o contrário. Eles inventaram uma lei dizendo o seguinte: olha, já que o Daniel é muito honesto, ele é incorruptível, não dá para pegá-lo nas coisas humanas, reais, vamos pegá-lo nas coisas religiosas, porque nós sabemos que ele é fiel, que ele só adora a Deus, e que ele fica orando para Deus todo dia, 3 vezes por dia. O cara ainda trabalha melhor que a gente. E é mais respeitado. Olha, tudo isso é uma consequência de você buscar a Deus. É que não, só para você pensar. E eles inventaram um decreto. Ô, Dário, inventa um decreto aí, escreve um decreto, porque você sabe o que saber? O senhor é o cara. O senhor conquistou a Babilônia, está aí. Nós acreditamos que o senhor é um Deus. Olha, então é assim, quando tocar aí alguma música, ou melhor, esse aqui era os irmãos do Daniel. Ó, seguinte, durante 30 dias, ninguém pode invocar outro Deus. Não pode. Se invocar, é jogado na cova dos leões. Os caras já pensaram numa lei para pegar o Daniel lá. E aí, lá está quem, hein? Orando? Daniel. E quando ele soube dessa lei, quer saber? Eu não vou ter vergonha de buscar a Deus, eu vou continuar buscando a Deus. Porque Deus é maior. E Daniel continua. Vê lá, capítulo 6, 10. E aí, o que acontece? Os caras vão lá. Ô rei, olha, o Daniel está orando, está buscando. Aí, nesse momento que o rei começou a pensar, caramba, o que eu fiz? O que esses caras fizeram eu assinar? E a Bíblia diz que ele ficou pensando em como livrar Daniel, argumentou com os caras, e os caras, não, aqui não pode revogar uma lei assinada pelo rei. E ele, tá bom, ele não consegue dormir, e depois ele vai lá, Daniel, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, como estava decidido salvar Daniel, até o pôr do sol, se esforçou, mas não teve jeito. E ele fala, Daniel, esse Deus a quem você busca continuamente, ele pode te livrar? E aí? Esse Deus a quem você busca continuamente, pode te livrar? E Daniel foi jogado na cova dos leões. E o rei não consegue dormir. O rei está lá. Ele bate para cá, vai para lá. E aí amanhece, ele sai correndo, vai lá no templo, vai na cova. E olha o leãozinho lá. Daniel brincando com os leões. Está lá. Olha lá, está vendo o leãozinho andando ali? E Daniel está ali, batendo papo com Deus. E Deus o livrou dentro da cova. Fizeram uma cilada. Te jogaram na cova. Mas eu estou com você lá. Entenderam? Pode ter armadilha aí. Então olha que loucura que na Bíblia. Na Bíblia inventaram uma lei para matar o honesto. Você acredita, Ney? Que tem gente que muda a lei para soltar o culpado? Caramba, hein, Ney? Tudo o contrário, né? E aí, o rei Dário manda
glorificar a Deus. Escreveu os nomes de todas as nações, povos, paz, prosperidade. E ele fala, olha, tem que glorificar o rei de Daniel. Amém? Tudo isso, porque eu quis mostrar para vocês que o Daniel, desde o início, ele mostrou para mim, mostrou para você, que ele era um cara convertido, cristão, né? Hoje, vamos dizer assim, que ele buscava Deus, ele jejuava, ele examinava as escrituras. A vida dele, ele trabalhava honestamente, ele era um servidor público, mas na vida dele particular, ele buscava Deus, orientava todo mundo. É muito lindo. E Deus estava com ele em todo lugar. Mesmo lá na Babilônia, que foi o mover de Deus, Deus permitiu que a Babilônia destruísse Jerusalém. Nós vimos lá nos profetas menores. E aí nós chegamos no capítulo 7. Abra sua Bíblia, meu irmão, no capítulo 7. Porque eu quero que você entenda o seguinte. Presta atenção. Nós vamos ver agora um período que, se eu pudesse voltar, seria o capítulo 5. Porque aconteceu no período do rei que já não está mais dirigindo. Porque olha só o que diz no capítulo 7. Ó. No primeiro ano de rei da Babilônia. Mas a Babilônia não era mais ali. Aqui. Eram os medos persas que estavam lá. O Belsazar foi aquele da mãozinha lá. Já era. Por isso, quando Daniel foi lá, posso traduzir? Pode. Deus mostrou. Aí, Daniel, está aqui o sinal. Mas, olha só, por isso Daniel era seguro. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. Daniel era homem como você, como eu. Alguém tem sonho da noite? Sonho, não é sonhar, eu sonho ter uma casa própria. Ei, sonho. Como não sonha à noite, né? Às vezes você entende, não entende. Daniel também, olha lá. Ele dormia. Comia, bebia. Era igual. Só que em outro período. E ele teve uns sonhos na sua cabeça, quando estava na sua cama. E olha o que ele fez. Escreveu logo o... Alguém já escreveu o sonho que teve? Levanta a mão. Alguém já escreveu? Já? Então, dizer que fosse só eu, maluco. Mas depois, sabe, teve um período que teve um monte de sonhos, eu ficava escrevendo sonhos. Tinha um caderno de sonhos escritos. E aí eu uma vez comecei a chorar e pedir uma resposta para Deus, assim, eu não gosto muito de fazer isso, né? Mas aquela angústia, tinha dado problema, um monte de sonho que estava vendo. E Deus estava revelando um monte de coisa. Eu tenho um caderninho em casa ainda. Ó, esse aconteceu. Ok. E aí eu chorando, e esse livro, assim, Deus, eu abri a Bíblia, veio assim, abriu nessa página, assim. Vocês vão entender o que eu estou falando. Porque aqui ele começa o seguinte, olha, eu tive um sonho e escrevi. Eu falei, pô, Daniel também escrevia. E no finalzinho veio o puxão de orelha. Pode ver, chegar no versículo 27, 28, você vai ver o puxão de orelha que Deus me deu. Então assim, o Daniel teve um sonho. E ele relatou a suma das coisas e falou Daniel e disse, olha o sonho que ele teve. Vamos ver? Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Estava lá, agitando o mar. E ela continua. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Olha os animais. 4 animais grandes. Daniel começou a olhar os animais assim, e ele lembrou dos animais. E ele fala assim, olha, o primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi dado um coração de... Primeiro animal, um leão com asas de águia. E o Daniel falou, que é isso? Calma, vamos pegar o sonho dele, certo? Vamos embora. O Daniel fala assim, eu continuei olhando, versículo 5. E eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Segundo animal, um urso, olha aí. Depois disso, eu continuei olhando, Daniel, hein? E eis que aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Outro animal, um leopardo, com 4 cabeças, cheio de asas. Imagina esse cara sonhando. Pesadeira, não? Vamos lá, continua.
Depois disso, eu continuei olhando nas visões à noite, e eis que o quarto animal, vi um quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10, quantos chifres? 10 chifres. Aí, um animalzinho, né? Aí vai tipo um dinossauro, foi o que eu pude achar aí. Um dragãozinho, certo? Olha lá. Ele viu lá, um dragão. Diferente de tudo que aconteceu. É o sonho do cara. Ele está contando um sonho para você. Você não conta um sonho para a gente? Você conta, eu sonhei, você quer mais, tal. E você espera, às vezes você conta um sonho e espera a revelação. Né? Não é isso? Às vezes você só, sonhei com você. Eu sonhei aquilo. Você está sonhando. Daniel também estava sonhando. E aí, esses foram os 4 animais que Daniel sonhou. Você acha que ele ficou feliz? Curioso? Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou a sua veste, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Então, estive olhando por causa da voz, grandes palavras que o chifre proferia, e estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia, foi-lhes prolongado a vida até espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações e línguas que o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Daniel está tendo esse sonho. Quanto a mim, Daniel, presta atenção, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Igual a gente, né? Ô, vem cá, me conta, que sonho que é esse? Estou sonhando com animal? Ele pergunta lá para o anjo que está perto dele lá, que é isso? E aí ele me disse e fez-me saber a interpretação. Deus é assim, ó, ele dá o sonho e dá a interpretação. Pelo menos Daniel. E a gente tem que aprender muito com isso. Porque a gente tem sonho. E às vezes, depende da sua intimidade com Deus. Você busca Deus de coração, você está lá. E Deus vem cá, olha, eu vou acalmar o seu coração. Porque o Daniel estava ali na Babilônia. Estava vendo aquelas coisas tudo lá, o império, tudo degradando, um querendo matar o outro, um derrubando o outro, joga na cova dos leões, não joga, mente aqui, adora ali, um querendo ser mais que o outro no reino lá. E Daniel fala, meu Deus do céu, será que eu estou entendendo que foi Deus que colocou vocês aí? Você tem que ter respeito. E aí o Daniel continua firme, orando, buscando, e ele, naquele desespero, Deus, vem cá, Daniel, deixa eu te mostrar uma coisa. Você já esqueceu do que eu sou o Senhor da história. Deixa eu te dar um outro sonho para você, vai ter um relacionamento comigo. E aí vocês vão entender, porque Deus já havia dito o que ia acontecer para Daniel. Quando o rei Nabucodonosor teve o sonho da estátua, é exatamente com detalhes, só que o rei, Deus mostrou para o rei, para fazer com que Daniel, vem cá, eu tenho um representante aí no meio de vocês. E agora aqui Deus mostrou direto para Daniel com outras visões. Mas Deus estava mostrando a mesma coisa, quer ver? E aí,
vai sair a revelação. Presta atenção. Esses grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Amém? Eles podem governar a terra. Mas você, que aceitou o sacrifício de Cristo na cruz, você herdou um reino eterno. A falha nossa como cristão é nós acharmos, acreditarmos que nós vamos viver com Deus no céu. Também. Mas a grande sacada do cristianismo, eu acho que a maior vitória do cristão é vencer com Cristo aqui. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está entre vós. É chegado o reino dos céus. João Batista fala isso. Então nós temos que aprender a viver nesse mundo, sendo servos do rei Jesus, mais ou menos assim, e viver com ele. Ele está conosco nas lutas. Ele deu o exemplo, Daniel. Daniel, ó, você está aí, beleza? Mas ó, seja o que for, onde você estiver, eu vou estar com você. Porque eu não saio da sua cabeça. Você vive buscando, me cutucando, me buscando, me perguntando. Eu amo isso. E a Bíblia vai falar no próximo capítulo de Daniel, que o Daniel, Deus manda o próprio anjo Gabriel falar com ele. E Deus fala, Daniel, você é muito amado no céu. Quando você começou a orar, Deus falou, já vai lá e dá a resposta para ele. Pessoalmente, está escrito isso na Bíblia. Pode ler os próximos capítulos. O relacionamento com Deus, ele é íntimo e pessoal. Ninguém pode tirar isso de você. A gente pode vir aqui, fazer o que quiser, tal, mas no íntimo, no pessoal, é você e Deus. E Deus vai te mostrar. Como é que Deus vai revelar o futuro? Ele já revelou, está aqui, nós vamos ler. Não precisa mais revelar o futuro da igreja. A igreja é predestinada. A igreja é predestinada. Não você. As pessoas não entendem isso. Está escrito. Aquele que vencer, herdará todas essas coisas. Que coisa? Que a igreja verdadeira herdará. Mas isso é um outro estudo, certo? Porque Deus vai revelar, olha, tá vendo esses animais? São 4 reinos que passarão pela terra com pensamentos diferentes. Continua. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Daquele que tem 10 chifres lá. Da onça, do animal, do leão, do ursinho, do leopardo. Ele já mais ou menos lembrou rapidinho. Ele ficou curioso com o 4º animal, que é o futuro. Vamos ver. E aí, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés, o que sobrava. E aí, e também a respeito dos 10 chifres. Daniel queria escola bíblica. Por que isso? Por que aquilo? E aí Deus, eu vou te explicar. Mas ele queria saber. Ele queria saber. Deus não vai te incomodar. É você que tem que incomodar Deus para saber. Você pensou nisso? Aí, na cabeça do outro chifre que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Daniel olhava, começou a ver detalhes ali. Bom, certo? Quando esse 4º animal aí, quando os impérios acontecem depois dos persas, a Grécia
vira um grande império na história. Depois da Grécia vem Roma. E Roma, depois de um certo período, ela é dividida em 10 pedacinhos, vamos dizer assim, que são os 10 chifres. Só para você saber, isso está na história, tá, amados? São os reinos destruídos ali pelo chifre. E aí, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíam um reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. Quer dizer assim, não respeitará nada nem ninguém, vai pisar mesmo, não importa o seu pensamento, o que importa é o seu obedecer, servir e adorar. Vai chegar um momento assim. Está lá. Daniel não entendeu muito bem não, mas está ali. Ah, e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos dos Altíssimos, e cuidará em mudar os tempos e a lei. A gente não conhece muito bem de história. Se você pegar os alunos aí do ensino médio que vão prestar, estão prestando Enem, prestação passada, eles dariam um banho de história na gente. Porque se você começar a estudar mesmo a igreja depois de Roma, você vai ver que tem um período que a igreja assim, ela não queria ser desrespeitada. Quando você assiste esses filmes épicos aí, você vê literalmente isso. A igreja era lei. Então tinha lá os pessoal que ia sair, as cruzadas, né, iam para defender o cristianismo e tal. É bom você entender isso aí, que sempre houve uma perseguição. A igreja perseguiu mais até. No início lá do império, lá de Roma, do cristianismo, enquanto Roma não abriu mão do império, não percebeu que ela não tinha mais controle sobre o cristianismo, estava a matar todo mundo. Nós lemos isso no livro de Atos também. Está registrado lá, mas só um pedacinho. Havia uma grande perseguição, mas a igreja perseguiu muito também. Aí é o seguinte, olha, e aí acontece, e eles serão entregues na mão por um tempo, e tempos, metade de um tempo. É fantástico, nós já estudamos isso em Apocalipse, nós vamos tentar explicar isso melhor depois, porque essa visão volta depois para Daniel, no capítulo 9, e nós vamos ver na próxima semana, não na próxima semana nós não teremos escola bíblica feriado, tá bom? Só lá no dia 22, tá bom? Para você saber. E aí nós vamos resumir essas profecias lá, vamos ver as 70 semanas de Daniel. Onde ele vai profetizar ainda no capítulo a ele, Deus vai mostrar de novo para ele algumas coisas, a saída do povo da Babilônia, a instituição lá, a vinda de Cristo, a morte de Cristo, a era da igreja, e vai falar um pouquinho lá depois do milênio. Fantástico, você vai entender rapidamente, vou tentar explicar para vocês em 1 hora esse capítulo aí, tá bom? É só uma pincelada, hein? Aí é o seguinte, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo e o seu reino será um reino, e todos os domínios o servirão. Ele é o reino de Cristo eu sei que está com um monte de preocupações que parece que não acaba, eternidade. Mas o reino de Cristo é eterno. Fica firme aí, para você herdar todos os... Entenderam? Serve o Senhor, fica firme igual Daniel, busca. Ah, mas eu estou me sentindo na cova. Deus está com você aí, está segurando a boca dos leões. Você aqui não está percebendo. Senão, ó, você já seria devorado. Por quê? Nós estamos vivendo um reino, um período que as pessoas não te respeitam. O sentimento está esfriando. Tudo bem, você vai chorar uma semana por um ente querido, mas 2 semanas você já está indo para a festa, já esqueceu o defunto. Só os mais próximos, vamos chorar um pouco mais, tal. É diferente o sentimento, está diferente a humanidade, está diferente. E ainda nem se manifestou ainda aquele que quer ser adorado como Deus, que nós vamos estudar depois, já estamos em Apocalipse, vamos estudar em Daniel de novo. Mas Deus já está mostrando isso para Daniel, bem antes de acontecer as coisas. Ele está lá na Babilônia preocupado, Deus, calma, filhão.
calma, vai acontecer tudo isso, mas ó aqui nós aqui, ó nós aqui, nós vamos comandar nesse sentido. Todos virão adorar a Deus. E lá no versículo 28, diz o seguinte, aí que foi a puxadinha de orelha, dá uma olhada. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante. E aí Deus puxou minha orelha. Mas guardei o assunto no meu. Não é para ficar contando sonho para ninguém. Entendeu? Às vezes eu te revelo alguma coisa, você quer contar para todo mundo. Não é, é uma intimidade sua com Deus. Nesse sentido, sabe? Tem coisa que não é para contar mesmo, não. Pega para você. É exclusividade, alguma mensagem que Deus te deu, pai. Entendeu? Tem sonhos que Deus te revela ali para você. Bom, existe quando se fala em sonho e profecias, existem algumas coisas assim. Animal, olha, nós vimos que é reino, né? Rei ou reino. Olha lá, tem a besta lá do Apocalipse. É um animal, mas é um rei. Ou reino. Ó, quando fala de mulher, fala de igreja. Água, são povos, né? Os animais saíram lá das águas, mover das águas. Sai lá, os líderes saem do meio do povo. Aí mais uma coisa, água, povos, um dia, um ano, vento, guerras, chifre, poder, estrela, mensageiros, cordeiro é o Jesus, cauda é o falso profeta, dragão é o diabo. Então, assim, tem algumas referências aqui, mas só para você entender que essa linguagem de profecias e visões são comuns na Bíblia. Quando Daniel fala que um chifre é levantado do meio dos 10 chifres, e tinha boca de gente e falava, né, não dá para você ver muito aqui, mas assim, vai se levantar um reino aí, vai querer falar por todos. Vai querer, ó, nós somos a voz. Então, assim, futuramente vai acontecer isso. Já se levantaram muitos aí querendo ser a voz do mundo, né? E foi destruído, mas ainda não se manifestou, assim, literalmente, a grande tribulação, que não falou aqui, né? Falou que ia ter a perseguição dos santos, ia ser entregue. Viu que nós vimos aqui, em Daniel? Então ele vai explicar isso melhor depois, que ele ficou na cabeça de Daniel. Eu acredito isso. Aí Deus explica melhor para ele depois, ele insistiu. Mas, deixa eu mostrar para vocês, presta atenção. A estátua que o Nabucodonosor teve o sonho, lá no 2º capítulo 2, a cabeça era a Babilônia, aqui ó, o peito eram os medos persas que viriam depois deles, onde Daniel estava lá, que foi jogado na cova dos leões. O ventre aqui, ó, as coxas, era a Grécia, que viria depois do meio dos persas. E aqui as pernas era Roma, que viria depois. Deus revelou o futuro das nações. Deus já costurava tudo. Uma vez, eu estava assim, guardando as devidas proporções, eu tentei imaginar como isso era possível. Aí na minha ignorância. E aí, eu estava pensando o seguinte. Você está aqui, e você sobe num foguete. Avião. O avião, o helicóptero. Quanto mais você sobe, mais a visão lá da frente você vê, né? Então vamos supor que eu estou aqui de carro e tem um helicóptero lá em cima, vendo tudo. E aí eu estou de carro aqui e tal, estou indo a 100 por hora, é permitido, estou a 100 por hora, mas lá na frente caiu a pista e não estou vendo. E o helicóptero lá em cima, ele vê. Se eu continuar aqui, o que vai acontecer? E ele fica, tenta ligar, dá sinal, tal, e você está ali, não olhando para cima, você não olha para cima. O que vai acontecer? Guardadas as devidas proporções, imagine Deus olhando a humanidade lá de cima, sabendo o que está acontecendo lá na frente, tentando te livrar de cilada, senta aqui um pouquinho, canta aqui, pula ali. Deus é o Senhor da história. Entendeu mais ou menos? Ele está vendo tudo o que vai acontecer na frente. Ele é o Senhor da história. Então eu quero que você entenda, você que acha que uma vez salvo, sempre salvo, você não entende a destinação. A igreja está predestinada. A igreja, a entidade, Cristo vem buscar a igreja. Aí nós, filosoficamente, espiritualmente falando, olha, Deus decidiu habitar em você.
seja a igreja dele, quando ele habita em você. Ah, então se Deus está habitando em mim, eu estou salvo? Se Deus habitar em você, sim. Aí Jesus tenta melhorar. Olha, presta atenção. Aqueles que falam que me amam, praticam a vontade do meu Pai. E esses são amados por Ele. São amados, não é isso? É isso que ele fala. Então, assim, nós podemos até estudar melhor e devemos estudar isso. Para você não ficar, sabe, aceitando tudo que goela abaixo do cristianismo. Jesus é a referência. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É Ele. Nós temos que andar na presença dEle. E esse sonho aqui, que o Nabucodonosor teve, ele faz referência aos reinos. O Daniel, ao invés de ver a cabeça que o Nabucodonosor viu, é a águia, é o leão. Os medos persas é o urso. As de bronze aqui é o leopardo, certo? E aí o terrível animal aqui começa lá em Roma, onde começa a implantar a ideia de adorar o imperador, começa ali. E o diabo gostou daquela ideia, ele vem arrastando aí. E aí, amados, é o seguinte, hoje, esse é o mapa mundi, certo? Mais ou menos assim. Eu quero te falar uma coisa, sabe onde o cristianismo é aceito? Onde é azul aqui, ó. Tudo que é azulzinho aqui, ó, é o cristianismo, você pode falar entre aspas de Cristo. Não significa que estão todos os países cristãos. Significa? Aqui, por exemplo, nós, na nossa cédula de dinheiro, está escrito, Deus seja louvado. Saca aí uma nota de R$2. Vou pegar de 2, né? 100 não, né? 2. Pega uma nota de R$2. Está escrito lá, pode achar, Deus seja louvado. Mas na de 10 também. E na de 20 também. Na de 50 também. Na de 100, não deve ter, porque faz sempre que eu não pego uma de 100, mas... Tá lá, pega lá. Não deixa, já chegando em casa, a mulher já pega. Então assim... Aí, amados, aqui, ó. Onde está azulzinho aqui, o cristianismo é liberado, entre aspas, sabe? É respeitado. Não é, nossos irmãos católicos. É irmão católico, sim. Serve Cristo. Acabou. Mas ele adora. E você adora quem? Se você adorasse, você respeitaria. Só para você entender. Então, assim, nós somos muito, eu sou protestante. Mas de onde é que surgiu o protestantismo na história? Um católico, tem alguma coisa errada. Eu protesto, quero saber onde é que está escrito. E aí começou, né? Você surgiu aí nesse sentido. Então, mas olha, e aí eu queria que você consegue enxergar aqui, agora eu vou filosofar um pouquinho, só para encerrar a aula. Você consegue enxergar uma águia aqui e um dragão aqui? Não consegue? Deixa eu te ajudar. Você consegue? Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Você consegue? Deixa eu te ajudar. Você consegue, sabe assim? Daqui, ó, o cristianismo, né? Tem aqui os países socialistas e capitalistas aqui, tem um outro passo, mas olha, você consegue ver aqui, vem dali as ideias, dali que vai vir uma cabeça, um chifre com as ideias de um só governo, e eles vão comendo tudo aqui e vão tentar atravessar para cá para comer a gente também. Com as ideias, modernismo. Já chegou, está aí. Às vezes, você fala assim, quer ver? Sereno, presta o celular, por favor. Está em cima aqui. Aí você fala assim, lá em Apocalipse está dizendo que o chifre será implantado na mão ou na testa. Qualquer semelhança aqui é pura coincidência? Já é o início. Fala sério, ó, tá aqui na mão, palma da mão. Mas não é isso, tá? É só para você entender, ó. Aqui, ó. Você não sai da frente disso aqui, na palma da mão, olhando para sua testa aqui, assim. Então, assim, amados, Daniel teve essa visão.
Deus mostrou para Daniel, sabe por quê, Zé? Porque o Daniel buscava Deus. Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel falou não para o alimento do mundo. Daniel falou não para a mentira, para a corrupção. Daniel falou não para quem não serve a Deus. Daniel se manteve fiel. Daniel continuou trabalhando, teve destaque no trabalho. Ele não negou a Deus. Os amigos dele também falaram não, buscaram ao Senhor, não quiseram se misturar com as ideias da Babilônia. Deus honrou todos. Deus livrou todos da fornalha, da cova, das mentiras. E é possível nós sermos assim também. Nós temos que falar não para tudo que desonra o nosso Deus. Nós precisamos entender que é o mesmo Deus que falou para Daniel, olha, eu sou o Senhor da história. Deus conseguiu nos mostrar para Daniel, olha lá, olha eles adorando a Deus lá, no futuro. Deus mostrou para Daniel perseguição, mas no final Deus falou assim, mas eu estou lá, olha nós vencendo lá, Daniel. E os próximos capítulos, sabe o que eu estava pensando? Daniel dá uma desanimada às vezes, assim, né? Como homem. Aí Deus dá outro sonho para ele. Daniel, fica firme aí, rapaz. Olha aqui, de novo. Aí dá desanimada, Deus, vem cá, Daniel, deixa eu te contar, vai. Deixa eu te contar aqui. Você gosta de números? Então deixa eu contar aqui para você 70 semanas, vem cá. Sabe por quê? Vocês vão ver? Porque Daniel vai falar, examinando as escrituras do profeta Jeremias, eu vi que eram 70 semanas, 70 anos, e aí Deus, você achou, né? Deixa eu te explicar, vem aqui. É o que nós vamos fazer na próxima aula, tá bom? Nós vamos resumir as profecias de Daniel, que Daniel vai tendo, Deus vai reforçando para ele, para animá-lo, o poder dele da história. Então, amados, olha, a igreja será salva. A igreja é predestinada à salvação. Você cuida da sua vida espiritual. Ao que vencer, herdará todas essas coisas. Amém? Obrigado pela sua presença. Domingo que vem você descansa um pouquinho, tá bom? Aí no outro domingo nós vamos terminar de ler o livro de Daniel. Amém? Dê um abraço à pessoa mais cheirosa do seu lado. Se não tiver ninguém, eu tomei banho antes de sair, estou cheiroso.